Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast Be Mais Happy, seja ainda mais feliz. E hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial que vai falar de um tema que eu tenho certeza que todos nós seremos muito beneficiados. Quem aqui tem problema para dormir, ou acorda no meio da noite, ou não consegue dormir? Ela é nutricionista, doutora Marina Goss, e ela vai falar sobre como a alimentação pode influenciar para um sono de maior qualidade. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. E aí, de que forma os alimentos podem contribuir com o nosso sono? Bom, obrigada pelo convite, Deise, estar aqui presente. É muito bom falar desse assunto, justamente porque é uma demanda muito alta, né, no consultório, as queixas relacionadas ao sono. Tanto a questão da dificuldade para dormir, quanto o sono agitado, acordar cansado, né, muito... dessas queixas vem desse nosso dia a dia agitado, dessa nossa desorganização, da ansiedade, da não priorização das refeições nos momentos certos do dia. Então, antes da gente falar dos alimentos, é importante a gente contextualizar que nós, seres humanos, sapiens, somos animais diurnos. Então, o nosso ciclo de atividade naturalmente funciona de dia. Mas não tem assim umas pessoas que falam que eu funciono melhor à noite, eu sou noturna. Sim. Meu marido mesmo, a família inteira, Tem. são noturnos, assim. Tem. A gente sempre funciona em média, né? Então, a maioria das pessoas tem um desenvolvimento ótimo, uma atividade ótima, principalmente no momento do dia, no momento diurno, que seria a atividade maior dos hormônios que nos deixam mais ativos, que é o cortisol, por exemplo. Então, a gente tem um pico de cortisol às 6 da manhã. Todo mundo tem. O que acontece com essas pessoas que têm um padrão mais noturno? Elas têm um padrão mental, né? Que são pessoas que, às vezes, precisam de uma quantidade de sono menor do que outras, mas elas estão fora da média. Assim como tem as pessoas que precisam de um padrão de sono de tempo maior, também estão fora da média. Então, tudo isso é padrão neuronal. Então, existem padrões, mas, no geral, todos funcionam, né? Numa maneira geral, uma média funciona melhor de dia, justamente por conta da liberação desses hormônios que vão acontecendo, que é o nosso chamado ciclo circadiano. Então, o nosso ciclo circadiano, que é o ciclo... Digamos que o projeto inicial para o corpo humano foi feito para isso. Exato, que é o ciclo dia-noite. Mas existem umas variações. Existem as variações, né? Entendi. Existem os pontos fora da curva. Então, na verdade, quando o sol começa a nascer, é um momento que a gente precisa despertar, né? Então, ali, mais ou menos pelas 6 da manhã, quando o sol começa a nascer, o nosso corpo começa a fazer a produção maior, aumentada do cortisol e a redução da melatonina. Então, basicamente, o ciclo circadiano, ele envolve esses dois hormônios, o cortisol e a melatonina, um liberado no escuro e um liberado no claro. Um para despertar e outro... o cortisol, e outro para dormir, que é a melatonina. E outro para dormir, que é a melatonina. Perfeito. Ambos têm funções importantes e ambos precisam dessa liberação também adequada e no momento certo. Até porque se eu tenho um cortisol elevado à noite, eu vou inibir a ação da melatonina. Então, essa vida agitada, eu não parar de trabalhar, né? Por exemplo, levar trabalho para casa, trabalhar à noite, estimular essa minha atividade de cortisol, faz com que o meu pulso de melatonina seja diminuído também. Então, a alimentação, ela influencia sim, porque se eu fico muito tempo sem me alimentar, eu acabo tendo picos de cortisol também. Para algumas pessoas pode ser pior quando tem um estresse associado, quando tem alguma doença associada também. E a melatonina, ela é produzida a partir da serotonina. Perfeito. Então, a função intestinal influencia também na nossa produção da melatonina, assim como os precursores da serotonina. Então, a gente tem como precursor da serotonina algumas vitaminas, o triptofano, que é um aminoácido. Então, a gente precisa consumir alimentos que tenham a matéria-prima para formar serotonina e ter uma saúde intestinal também adequada. Porque senão eu não vou ter essa produção adequada também da melatonina. Hoje já é dito que o intestino é o primeiro cérebro, né? Não só o segundo, né? Sim. Então, de tal importância, assim. E visto que a maior parte da serotonina é produzida no intestino, então, daí você vê que a saúde intestinal
Tá diretamente ligada ao sono, né? Totalmente relacionada com sono. Não tem como a gente tratar sono sem tratar intestino, não tem como a gente tratar nada sem tratar intestino, né? principalmente pensando no sistema nervoso central. Então, ele é o primeiro cérebro porque justamente ele vai mandar muito mais mensagens pro cérebro do que o cérebro manda para ele. Então, existe uma comunicação muito mais em termos de volume de informação que vem muito mais do intestino do que do cérebro para o intestino. Então, sim, modular o intestino melhora muito as questões centrais, as questões comportamentais e a qualidade do sono também. Certo. E essa modulação é feita através da alimentação? A modulação do intestino é feita através da alimentação. Claro que aí a modulação do intestino é muito individual, né? A depender do consumo das pessoas em relação a alguns alimentos, principalmente proteínas, né? Pensando que a gente tem ali no intestino um mundo de bactérias, né? A gente tem mais bactéria no intestino do que célula no corpo. A gente precisa que essas bactérias nos auxiliem a nos proteger frente a algumas questões do nosso dia a dia, né? Sistêmicas, inclusive. Então, a qualidade dessas bactérias, né? E a variedade dessas bactérias também é importante para garantir um efeito sistêmico disso. Não só isso, porque eu consigo produzir algumas vitaminas, por exemplo, no intestino, dependendo da qualidade da minha microbiota. Então, sim, é importante a gente modular isso. Vai depender de como é o hábito alimentar desse indivíduo, de como é o nível de estresse desse indivíduo, de como é o perfil também genético em relação às questões de alergia, né? Em relação a algumas demandas também mais relacionadas com resistência à insulina, enfim. Então, tudo a gente precisa avaliar mais individualmente quando a gente pensa em modulação intestinal. Sabe que eu vi uma reportagem, um documentário, na verdade, esses dias falando do glúten. E, na verdade, todas essas doenças autoimunes relacionadas a essa ingesta de glúten, né? Porque como que o trigo nosso se modificou muito desde antes da época de Jesus até na época de Jesus e agora, né? Então, essa molécula do glúten, ela se tornou, assim, indissolvível, digamos assim. E aí, ela dissolve ela interfere na proteína lá que liga… Isso, tight junction. Exatamente, que faz a junção, né, da parede dos enterócitos. do intestino, aí Isso. causando uma separação, uma fenda e uma permeabilidade. Exato. Que no popular a gente chama de tripa ralada, né? Mas tem a ver com… que hoje é uma síndrome que atinge, acho que quase todo mundo, né? Que é o leaky gut, né? Leaky gut. Leaky gut. Sim. E aí, o que acontece? Essa proteína, não só isso, mas outras coisas, passam por ali, cai na corrente sanguínea, que não deveriam. O sistema imune, ele vê aquilo como Agressor. como um agressor, como um sistema, um invasor. E ataca, e começa a atacar células próprias, né? Isso. Então, Hashimoto, mais irritabilidade, insônia, doenças dores articulares, alergias, tipo dermatites, e aí por aí vai, várias doenças. Resistência insulínica, ligada à ingesta de glúten. Sim. Ou seja, todos nós devíamos ter uma alimentação gluten-free. Não só o glúten, mas por isso que é muito individual essa questão da modulação intestinal, porque as proteínas, no geral, quando mal digeridas, e tem algumas que são muito mais difíceis de digerir, como, por exemplo, o caso do glúten, da proteína do leite, que não é a lactose, né? São proteínas que elas acabam… Que é a caseína, né? Na verdade, a beta-lactoalbumina é pior do que a todas. caseína. Porque a gente não tem enzima para degradar. Então, para algumas pessoas não faz tanto mal, quanto para outras pessoas, a depender da frequência de exposição, da saúde intestinal, de outras questões também ambientais. Mas quando a gente pensa em proteínas no geral, essas proteínas mal digeridas, elas podem sim perpassar aí o intestino, né? Os enterócitos, quando eu tenho uma fraca ligação das tight junction, que chamam, que é uma ligação muscular que a gente tem lá nos enterócitos, que são as células do intestino. Quando ele permeia, ele cai direto no sistema imune. Então, o sistema imune pensa que aquela proteína que eu comi é uma proteína que pode ser um fator agressor. Um vírus, uma bactéria. Exato. E aí, isso ativa os anticorpos. Eu formo anticorpo contra a proteína da comida. A partir desse momento, quando eu como aquele alimento e se eu tenho esse afrouxamento aí das tight junction, eu vou ter mais formação de anticorpo. Então, por exemplo, no caso de alergia,
mesmo qualquer alergia que não tenha relação com aquela proteína, eu vou piorar os casos de alergia, doença autoimune. Então, tem uma relação direta com muitas coisas, por isso que a gente precisa fortalecer essas ligações, as time junction. Uma das formas de a gente fortalecer é a glutamina. Então, as pessoas falam, é porque glutamina não presta pra nada, porque glutamina a gente produz, porque glutamina é isso. Mas porque você vê a importância, a né? glutamina é importantíssima, principalmente para a saúde do enterócito, principalmente para melhorar a permeabilidade intestinal. E muitos pacientes têm a permeabilidade alterada. Exato. Porque o estresse gera aumento de permeabilidade, por exemplo, né? E o glúten, né? E O aí, glúten. E daí tu vê quem hoje que… Hoje, assim, até que tem um percentual de pessoas que evitam o glúten, né? Digamos assim. Mas até pouco tempo atrás, era… Na mesa de muitas pessoas, é inconcebível não ter um pãozinho lá, né? Na maioria ainda Não é? das mesas, é bem comum, assim, né? De ter o pão como a Não, base da alimentação. E essa reportagem, esse documentário tá no YouTube até, chama-se Trigo Moderno. Eu não sei se você já viu. Não, mas tem o Barriga de Trigo, que é o livro, né? Ah, isso. Inclusive, esse médico que escreveu o Barriga de Trigo, ele fala nesse documentário aí. E aí ele conta que… por que por exemplo, na Europa a gente tem a ideia de que lá o trigo é menos pior do que aqui, digamos assim, né? Só que é o mesmo trigo. Ele foi modificado também. Só que o pão que eles fazem lá é aquele pão mais duro. Ou seja, ele vai menos da farinha, né? E o nosso aqui é mais macio. Então, quanto mais macio o pão, maior é a carga de farinha, de glúten que tem aquele pão. Sim, e tem a forma da fermentação também, né? Porque a fermentação, quanto maior o tempo da fermentação, mais ela abre essa molécula de glúten para facilitar o processo digestivo. Não que isso apenas vai resolver, né? Mas aí, assim, é todo um trabalho… Porque para algumas pessoas faz muito mais mal do que para outras consumir glúten, né? Então, de repente, se ela não se expõe tanto, né? Não tem uma frequência tão alta de consumo, às vezes vale a pena a gente olhar para outra proteína, se no caso dela é esse aumento de permeabilidade. Então, as proteínas são bem individuais e quando a gente explica isso para o paciente, por exemplo, ele precisa mastigar. Porque se ele não mastigar, a proteína vai chegar inteira lá no intestino. Não tem mais dente pelo corpo. O único lugar que tem dente é na boca. Então, se ele não mastiga, a proteína vai chegar inteira lá. Se eu tiver um aumento de permeabilidade, qualquer proteína pode possibilitar. A oportunidade é a boca, né? Passou da boca. A oportunidade é a boca. Largar o talher, mastigar, é muito importante para a saúde do intestino também. A partir do momento que eu entendo isso, fica mais fácil de eu conseguir perceber a minha mastigação, por exemplo, que também é um hábito que as pessoas têm. Mastigar rápido, comer rápido, por conta da vida, né, da ansiedade. Tá no celular, né, tá resolvendo coisas ao mesmo tempo que tá comendo. Gente, comer é aquele momento único. E é um momento que tu tá dando os nutrientes pro teu corpo. Então, é um momento que precisa estar ali. Focado naquilo ali, né? Não no celular. Presente, mastigando, oferecendo pro teu corpo o máximo que tu tem de bom daqui de fora, que é o que ele precisa para fazer todas as estruturas, para se recuperar das questões que ele precisa se recuperar. E porque tem toda essa questão, voltando pro assunto do sono… o sono ele é muito importante porque no momento do sono a gente faz várias limpezas no corpo. Então, por exemplo, toda a parte de screening de célula tumoral, né? Se o corpo percebe que está havendo uma divisão celular diferente do comum, é no momento do sono que ele pode parar, né? Ou avaliar se essa divisão celular não está fora do padrão e o sistema imunológico ir lá e dar conta daquela divisão celular. Ou, por exemplo, a parte do fígado, né? Quando a gente fala na detox, né? Quem faz a detox é o fígado. Mas o fígado usa muito nutriente para fazer detoxificação, que a gente entra em contato com toxina todos os dias, em vários momentos do dia. E é à noite que a gente vai otimizar esse processo de detoxificação. Porque nos primeiros horas do dia é o momento que a gente elimina essas toxinas. Então, por isso que o xixi é mais concentrado. Por isso que à noite tem algumas pessoas que suam muito. É uma tentativa do corpo dar conta dessas toxinas que estão sendo processadas naquele momento. Então, as limpezas, que é uma das funções do sono, acabam sendo prejudicadas se eu não
tenho uma boa noite de sono. E aí, especialmente em alguns horários, se eu acordo, são horários que aquele órgão especificamente, que se fala muito isso na medicina chinesa, tem um horário específico para ser limpo, né? Então, se eu acordo sempre no mesmo horário, de repente eu preciso dar uma olhada para ver que horário é esse, que órgão é esse, porque esse órgão está pedindo mais energia, provavelmente está precisando de mais nutrientes também. Acordar, você fala, no meio da noite, No né? meio da noite. Entendi. No meio da noite. Despertar. Aquele sono interrompido, né? Isso, porque normalmente as pessoas que acordam no meio da noite acordam sempre no mesmo horário. É verdade. E tem a ver com um órgão específico, né? Ou o pulmão, ou o fígado. A gente tem horário para cada órgão ao longo do dia, né? Mas à noite, principalmente o fígado, o pulmão, o pâncreas, são os órgãos que são otimizados. Tem a tireoide também, que melhora muito o seu padrão glandular com o processo de sono. Então, as pessoas que não dormem bem também acabam tendo mais propensão a ter problemas de tireoide também. Tem toda a questão de ganho de massa muscular. Então, não adianta eu treinar todos os dias se eu tiver uma péssima qualidade de sono. Eu preciso dormir bem, porque Pra o hormônio do restabelecer. crescimento é liberado à noite. Então, eu só vou estimular a síntese proteica, aumento de massa muscular, se eu tenho uma noite adequada. E essa noite adequada tem a ver com o sono REM, né? A noite adequada, ela tem a ver… não existe um tempo ideal para todo mundo, porque como eu falei, tem o padrão de Sapiens. Eu gosto de falar sempre que tem o padrão de Sapiens e tem sempre as pessoas que ficam fora da curva, né? Aham. Mas, no geral, se eu tenho uma noite de sono que eu acordo descansada, eu não tive nenhum despertar noturno, não precisei fazer xixi à noite, e eu não tenho sono logo que eu acordo, não preciso do café imediatamente quando eu acordo, assim, para me despertar… eu tive uma boa noite de sono. Hoje tem os aplicativos que controlam verdade. a quantidade de sono REM, né, e não REM. Mas, no geral, a pessoa, ela percebe, né, se ela teve ou não uma noite de sono. E essa percepção é muito importante, porque o tempo, às vezes, de sono, que ele pode variar de 6 a 8 horas, varia conforme a pessoa, conforme esse padrão que a gente estava falando neurológico, né? Então, para algumas pessoas, se elas dormem 5 horas, de repente elas acordam super bem, que não é o normal, não é a média. A média é quantas horas? 6 a 8 horas para um adulto, né? Os adolescentes um pouco mais, as crianças também. Então, Os idosos um pouco menos, um né? pouco menos, os idosos um pouco menos. E aí, dos idosos é importante também, porque a partir dos 40 anos, que não é idoso ainda, a partir dos 40 anos, tá? Não tô falando isso. Mas Por favor, doutora Marina. Por favor, tá? A partir dos 40 anos, a gente começa a reduzir a produção de melatonina naturalmente. Então, seria um momento de eu olhar para a necessidade de suplementação da melatonina, né? A melatonina, então, como eu falei, ela vem é formada a partir da serotonina. Essa conversão da serotonina para melatonina, ela depende de ômega 3. Então, se a pessoa tem deficiência de ômega 3 ou não consome fontes de ômega 3, nem precursores de ômega 3, que seria a linhaça, a chia, a semente de abóbora, né? No caso dos vegetarianos, por exemplo, né? Que não consomem sardinha, que é top de ômega 3, ou atum, elas acabam não dando recurso também para o corpo conseguir fazer essa conversão adequada. Então, a melatonina, eu vou formar ela no fim do dia, a partir aí das 6 horas, eu já começo a converter serotonina a melatonina. E essa melatonina que é formada, ela vai ser liberada em pulsos. Então, a partir lá da pineal, que é onde ela fica armazenada depois da sua conversão, ela vai ser liberada em pulsos. Então, a gente tem 4 pulsos de melatonina só no dia. Uau. Que é às 8 da noite, às 10, à meia-noite e às 2 da manhã. Então, esse pulso garante com que eu tenha toda a minha noite de sono reparador. Então, hoje tem até as melatoninas time releasing, né? Que acabam fazendo um efeito mais fisiológico. Porque esse pulso, ele dura, ele tem um efeito duradouro. Tanto que quanto mais cedo a gente dorme, os estudos dizem, quanto mais perto das 10 horas a gente dorme, mais reparador é o nosso sono, porque a gente consegue otimizar esses pulsos de melatonina. Consegue aproveitar mais pulso de melatonina.
Mas aí E é dormir verdade, sabia? Porque eu antigamente achava impossível conseguir dormir cedo, né? E hoje eu consigo, assim, dormir cedo e acordar cedo. Uhum. E aí eu percebo isso, que quanto mais cedo eu durmo, tipo 9 horas da noite, né? 9h30 no máximo, o sono é outro, realmente. E eu Ah, acordo é outro. sozinha. Uhum. Acordo 5h30, 6 horas da manhã, sozinha e. Perfeito, o ciclo circadiano funcionando. Exatamente. Uhum. E também tem o comer à noite, né? Porque quando a gente pensa em um jantar, o ideal, do ponto de vista fisiológico, mas também para emagrecimento, por exemplo, né? É que eu consumo meu jantar até no máximo às 7h30. Uhum. Porque o processo de digestão, ele Vai um tempo. vai um tempo. E, claro, dependendo do que eu escolho para comer à noite, eu vou atrapalhar também o pulso da melatonina. Assim como a luz atrapalha o pulso da Assim como eu vou melatonina, atrapalhar também a produção do GH, né? também a produção de GH, porque eu vou ter o aumento da insulina, né? Exato. Então, se eu como muito carboidrato, por exemplo, à noite, eu vou atrapalhar tanto o GH, né? Então, eu vou dificultar o processo de síntese proteica, aumento de massa muscular, e vou atrapalhar a melatonina também. Então, cuidar com o que eu escolho à noite para comer. Claro que assim, a gente sabe que, eventualmente, a gente vai acabar consumindo alguma coisa que tem uma carga glicêmica maior, mais carboidrato, mas no geral, né? Eu falo para os pacientes, no dia a dia, tentar jantar cedo, mais Mas cedo possível. Qual seria a composição ideal desse jantar? Do jantar. Vamos pensar assim, que o ideal seria uma proteína não animal no jantar. Então, utilizar, por exemplo, um hambúrguer de grão de bico, de lentilha, né? Que para algumas pessoas vai parecer, meu Deus, que maluca essa Ai, nutricionista. Mas eu tô falando do ideal, né? Claro que eventualmente a gente vai… Ou os cogumelos, né? Que eles não são fontes de proteína, mas eles têm uma quantidade de proteína interessante. Associar com os vegetais, sempre. E um carboidrato que tem uma carga glicêmica mais baixa. Então, batata salsa, um inhame, os tubérculos no geral. Batata doce, né? E aí, a depender do seu plano alimentar, né? Da adequação do seu nutri, que vai fazer isso de forma equilibrada, dependendo do objetivo da pessoa, né? Mas pensando em sono, o ideal seria isso. O que a gente pode usar para estratégia de sono depois desse jantar, né? Os chás, as tinturas e alguns alimentos. Então, por exemplo, o kiwi tem fitomelatonina. Então, o kiwi eu posso colocar ele numa ceia, por exemplo, né? Então, o jantar vai demandar um processo digestivo maior do que um kiwi. Um kiwi vai ter uma carga glicêmica baixa, poucas calorias, não vai ter pico de insulina, não vai atrapalhar o meu sono. E eu posso comer esse kiwi, posso tomar um chá, por exemplo, de melissa, que ajuda a aumentar o GABA, que é um neurotransmissor inibitório, e vai me ajudar a relaxar para eu conseguir ter uma boa noite de sono. Ou, por exemplo, o chá do mulungu também, que modula GABA. Então, o mulungu eu uso bastante para os pacientes que têm dificuldade de pegar no sono, de relaxar. Às vezes, associar os dois. Isso que eu ia perguntar, né? Dá pra associar, Dá né? para associar os dois. Se a pessoa não gostar de chá, ela pode tomar cápsula. Pode tomar cápsula ou tintura, né? Eu faço, às vezes, tintura para os pacientes. Aí, Perfeito. associo 3 ou 4 fitos, que tem esse efeito mais relaxatório. E dá até pra fazer um chá da preferência da pessoa e pingar essa tintura no chá, né? Também dá. Tem a camomila Nós também, já estamos que fazendo alquimia aqui. Sim. Tem a camomila, que é bem interessante, porque a camomila, ela modula os genes da clock, que são os genes que controlam o nosso ciclo circadiano. Então, a gente tem os genes que vão mandar mensagem para o nosso corpo produzir cortisol na hora do cortisol, melatonina na hora da melatonina. E a camomila, ela tem esse efeito de modular os genes da clock. Então, por exemplo, claro que para modular gen, a gente não é assim, né? Eu tomo um dia sim, um dia não e tal. Eu preciso pelo menos de 3 meses de exposição àquele ativo. O ideal, se eu não vou tomar chá todos os dias, é fazer uma tintura ou uma cápsula da camomila. Mas ela tem esse efeito que é um efeito bem mais importante, assim, do ponto de vista de modular a genética do ciclo circadiano, né? E também tem uma outra coisa que é maravilhoso, que é bom para todo mundo, devia botar na caixa d'água, que é o própolis. Botar na caixa d'água de todo mundo. Sabe que eu tomei durante anos, assim, eu gosto muito. Própolis verde, né? O própolis verde é melhor pro sono. Sim. E aí, assim, umas 20 gotinhas do própolis antes de dormir ajuda a ter um sono mais reparador também. Uau! Sim. O própolis para isso também serve.
Viu? A própolis é bem doutora veio entregar os interessante. segredos do sono. Nosso sono nunca mais será o mesmo depois desse podcast aqui. Sim, tem várias coisas, na verdade, e é individual, porque, por exemplo, dá para usar o magnésio antes de dormir, o magnésio inositol, que também melhora bastante a parte de relaxamento. Enfim, tem várias coisas que dá pra gente usar, tem coisas novas também que dá pra gente usar pro sono. E muitas vezes as pessoas pensam que só a melatonina, né, que é E às pro vezes tem que sono. usar melatonina associada a toda essa estratégia aí, né? E modular o intestino e avaliar como é que tá essa alimentação. Porque se eu não consumo, por exemplo, proteína de manhã, no café da manhã, eu não vou ter recurso para fazer serotonina e melatonina no fim do dia. Então, da mesma forma que eu não devo consumir uma proteína animal Antes de dormir. Ideal, né? Tá, mas nós estamos falando eu tenho que consumir essa proteína de manhã. Eu preciso consumir proteína, uma proteína de alto valor biológico de manhã. De manhã, né? E junto com carboidrato também. Depende, pode ser junto com carboidrato, depende muito da estratégia que a gente tá usando. Sim. Mas a proteína é fundamental de manhã. E sabe por que eu tô te falando isso? Porque hoje criou-se, assim, uma Fobia. Sim. Né? Sim. E assim, as mesmas dietas low carb, veja bem, é low carb, não é zero carb. E as pessoas confundem, né? O low carb com zero carb. E a gente sabe, né, que tá lá no livro de Fisiologia do Guyton e tal, que o carboidrato complexo, claro, né? Não tô falando do carboidrato simples, nem de industrializados, Açúcar. nem nada. Tô falando de comida de verdade, né? Carboidratos complexos, eles são fundamentais para a saúde das bactérias do intestino. Sim. E ao contrário do que muita gente pensa, ele não vai ser transformado no intestino saudável em açúcar. Ele vai virar ácido graxo de cadeia curta, Isso. como ácido acético, ácido butírico, fundamental para a saúde do intestino, inclusive, Exato. né? Então, aí as pessoas deixam de comer esses carboidratos, como você mencionou, batata doce, inhame, o arroz integral, batata salsa, o arroz integral, a quinoa, feijão, lentilha, grão de bico, quinoa, exatamente. Com medo, né, de engordar ou... Sim. Mas você vê, aí o intestino padece e o sono também. E o sono também, porque para eu sintetizar a serotonina, eu preciso de carboidrato também. Exatamente. Por isso que as pessoas, quando elas estão nesse déficit de serotonina, por exemplo, quando a gente está na TPM, que a gente tem uma queda de serotonina, né? A gente tem vontade de comer doce. Isso é intuitivo, é fisiológico. Eu tenho vontade de comer doce porque eu preciso do doce, eu preciso do carboidrato para formar serotonina. Então, é intuitivo. Se a gente ouvir o nosso corpo nos dá os sinais. Exatamente. Só que a gente não para ouvir, a gente não para comer, a gente não para dormir. Então, não tem como a gente conseguir também fazer com que a máquina vá se acertando. É verdade. Então, essa questão do parar, do se organizar, do dar o momento para cada coisa, é uma das dificuldades das pessoas hoje, né? Elas não conseguem mais parar, tem que ser super produtivo, enfim, tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. E, na verdade, não tem que nada, né? Ninguém tem que nada. Exatamente. né? Eu costumo dizer que eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Exatamente, né? Sim. Se dar os limites, né? Tem muita questão comportamental do sono também, que é essa questão da ansiedade, 1000 pensamentos, eu não consigo relaxar porque eu tô pensando um monte de coisa. Eu dou bastante a dica para os pacientes de ter um caderninho do lado da cama. Isso nem todo mundo concorda comigo, mas na prática funciona bem. E para os pacientes que eu indico, funciona bem também. Anotar o que está passando na cabeça naquele momento. Olha, porque daí eu descarrego da mente e coloco no papel. Né? Ou, por exemplo, tô preocupado. Tá tudo agendado para amanhã, mas eu tô preocupado com alguma coisa. Escreve! Vai lá, escreve. Que legal, adorei essa essa dica. Que aí eu dica. tiro da mente, né? Eu descarrego no papel aquilo que tá na minha mente. Então, para mim, funciona bem. Eu dou bastante essa dica e para os pacientes acaba funcionando bem também. Então, tem isso. Tem todas as questões também comportamentais da higiene do sono, né? Porque para eu garantir esse pulso da melatonina que a gente falou, desses 4 pulsos, eu preciso de um ambiente também adequado. Pensa que o nosso corpo, né, é o mesmo desde que os sapiens surgiram. Então, quando eles viviam nas cavernas, era escuro. Né? Então, eu preciso do escuro para a melatonina realmente fazer o seu pulso adequado. Posso inibir pulso de melatonina com luz branca. Então, o celular já se adapta, mas o ideal
ideal seria, a partir aí das 9 horas, a gente evitar o máximo de eletrônicos, né? Nem telas, nem celular. Tentar baixar as luzes, inclusive, de casa, ou colocar luzes mais amarelas, que a gente fique num ambiente, assim, de velas, luz de velas, mas num ambiente que facilite também esse pulso, né, da melatonina. E aí, isso envolve algumas outras questões. Por exemplo, muito barulho, muita agitação. Não, os eletrônicos, né? Celular. Os eletrônicos atrapalham muito. Pois é. O que as pessoas me perguntam muito de dúvida é também do exercício, né? Ah, mas o exercício ajuda ou não ajuda a dormir? O que os estudos mostram é que se for um exercício de competição à noite, esse exercício de competição atrapalha o processo do sono, porque eu aumento muito a adrenalina. Então, a adrenalina, ela também dificulta o processo de relaxamento. Eu não vou liberar o GABA, que me estimula o relaxamento. Então, quando eu tenho, por exemplo, muita atividade, por exemplo, um crossfit à noite, muito tarde, eu posso ter mais dificuldade de pegar no sono. Mas se é um exercício, uma musculação, por exemplo, no geral, normalmente não atrapalha. Mas para algumas pessoas, só esse estímulo de atividade física já é suficiente para atrapalhar o sono. Então, também é individual. Mas o exercício, no geral, no dia, melhora a qualidade do sono à noite também. Justamente porque é um fator natural, né, do nosso corpo, né? Foi feito para movimentar, né? Foi feito para movimentar. E qual seria quantas horas antes deveria ser a última refeição, antes de dormir? No mínimo Nós falamos do jantar, mas aí tem a ceia também ou não? A ceia, dessa forma como eu mencionei, ceia é de o chá de estratégia, dessa forma, ou, por exemplo, a gente pode usar o kiwi ou cereja. A cereja é maravilhosa pro sono, né? Mas é meio difícil acesso, assim, né? Tanto que tem um extrato da cereja e a que é maravilhoso. cereja, ela é rica em carboidrato, né? Mas ela tem um índice glicêmico baixo, tá? Então, os morangos, a cereja e o kiwi, eles acabam não entrando como uma refeição, efetivamente. Não vão influenciar tão negativamente aí nos pulsos de melatonina e não vão elevar a insulina. Então, a gente pode consumir, claro, que uma quantidade muito pequena. Então, a refeição que a gente considera seria o jantar até, no máximo, 2 horas. Antes de dormir. Sono, antes. E a ceia? A cereja? Não, a ceia pode ser até uns 30 minutos. Legal. Esse período que daí não seria interfere. um kiwi ou quantas cerejas? Então, umas 5 cerejas ou 4 morangos, mais ou menos. Difícil vai ser comer isso. É difícil. Até não, mas tem... se bem que depois que a pessoa já jantou, né? É uma estratégia. A gente não chama de refeição, a gente chama de uma estratégia. Porque é para otimizar também a parte do sono. E claro, se a pessoa... O morango também? O morango também. As berries, no geral, melhoram. E mirtilo? Também. As berries todas melhoram a qualidade do sono. Framboesa. Sim. É que a cereja, ela é o tchan, assim, É a né? cereja do bolo. É a cereja do bolo. Não é à toa que é a cereja do bolo. Ela é maravilhosa. Tanto que tem um extrato da cereja, que é muito bom também pra melhorar a qualidade do sono. Muito, muito, muito bom. Eu faço, às vezes, junto com o médico, desmame de medicação com o extrato da cereja, né? Olha, e aí, às vezes, a melatonina. o Cherry Plum. Cherry Pure. Cherry Pure. É muito bom. É muito bom. E ele realmente dá um efeito. E foi descoberto, assim, sem querer, né? Esse efeito da cereja. Porque foi um estudo que eles estavam fazendo com ciclistas. E para avaliar o efeito antioxidante da cereja. Porque ela é super antioxidante. E aí, acabaram percebendo que dos relatos dessas ciclistas era que tinha melhorado muito a qualidade do sono delas. E aí, eles foram estudar o efeito no sono e viram que melhorava muito. E na prática, melhora demais o extrato da cereja. Então, se a gente fizer um composto, um fitoterápico, com Cherry Pure, extrato de própolis, melissa, camomila, melissa e mulungu… Perfeito. Associa com a melatonina, fechou, acabou. Ajuda bastante. Nunca mais nós vamos ficar sem dormir. Exato. Aí tem que ver as outras questões, né? O intestino, o estresse, a mastigação. Não tem uma pílula mágica, né? Se tivesse… Mas que bom que a medicina tem… Hoje a ciência, né? Tem como ajudar muito nesse sentido, né, doutora? Isso é muito bom, né? E tem todas as questões como também… Como diz o Paulo Vieira, tem jeito, tem jeito. Tem jeito. As questões comportamentais, né? Da gestão do estresse, a ansiedade. Então…
se dá limites, né? Até onde eu posso ir, né? Dentro dos recursos que eu tenho, né? Porque cada vez que a gente se estressa mais, fica mais ansioso, É. come mais rápido. Exato. Eu costumo dizer que a melhor coisa, assim, é a gente se conhecer. Uhum, Não tem liberdade sem você se conhecer, né? uhum, Então, eu sempre digo isso, que o único caminho que existe é o caminho para dentro. isso. Não é para direita, para esquerda, para cima, para baixo, né? Para Uhum. frente, para trás. É para dentro. Uhum, E quanto mais a gente se conhece, melhor a gente sabe lidar com a gente. E aí entender que aquela coisa do eu posso tudo, mas nem tudo me convém. exato. Entender o que me convém e o que não. E mais a gente entende do outro. Porque não tem como entender o outro Uhum, sem a gente entender da gente, uhum, né? uhum, Então é perfeito. libertador, é libertador. E tu sabe, não, eu 2 horas antes de dormir, eu durmo às 9h30, 7h30, eu vou Uhum, colocar meu celular no carregador lá longe, não na cabeceira da cama, né? Lá bem longe, né? Vou diminuir as luzes da casa. Por quê? Porque eu uhum, sou uma pessoa mais ansiosa. Então, eu preciso tomar minha cápsula lá com o composto que eu vi uhum. a doutora Mariana Góes dando uma dica no podcast, né? Uhum, E aí vai. uhum. Então, se conhecer é a chave, né? Ajuda muito. E assim, fazer essa higiene do sono já melhora bastante. Muito, né? Né? Evitar conversas estressantes à noite, quando possível. Claro que essa questão, tudo que a gente tá falando aqui é fazer a maioria dos dias, né? Vai ter os dias que a gente vai ter alguma coisa para fazer à noite, que eu vou acabar É. jantando mais tarde, mas tentar se policiar para assim. Caminhar nesse sentido, né? De 7 dias da semana, se eu conseguir 3, pelo menos, jantar mais cedo, ir deitar mais cedo, desligar todos os eletrônicos, isso já vai me ajudar bastante. E a gente tem mania de antecipar os problemas, né? Antecipar os Então, a gente vive os problemas de hoje, quer viver hoje os problemas de amanhã, né? Sim. Lá no manual do fabricante fala isso, né? Conhece o manual do fabricante? A Bíblia. O Ah, manual do fabricante. Até o Kinder Ovo vem com Antecipa. manual. Imagina se Deus ia fazer a gente ser um manual, né? Pois é, ter o manual lá. tem uma Lá fala isso, que o dia de amanhã, ele já carrega suas preocupações. Então, Sim. deixa as preocupações do amanhã para o amanhã, né? Uhum, Você vê que sabedoria, né? Aham. E outra coisa, né? Ninguém é perfeito, né? Então, eu não preciso fazer todos os dias esse mesmo ritual, fazer tudo perfeito, maravilhoso, até porque vai ter o dia que eu vou ter que me permitir socializar, por exemplo, e se eu não me permito isso, eu vou me culpar, eu vou gerar toxinas mentais em relação àquela situação que não valem a pena. Então, assim, quantos dias eu posso fazer? Então, se eu posso fazer 3 dias na semana o jantar às 7h30, então vou me propor na semana que vem fazer 3 dias. Posso fazer 2? Vou fazer 2. Ótimo. Então, também é o que é possível, né? Porque a gente tá falando aqui do mundo moderno, Uhum. então, se eu tô, por exemplo, tô muito ansiosa, tô muito estressada, o que eu posso fazer para melhorar isso? Que tipo de estratégia eu posso usar no meu dia? Será que o exercício? Será que uma terapia? Será que uma meditação? O que cabe para mim, né? Ou será que sair na hora do almoço e olhar o mar, né? A gente pode aqui olhar o mar, mas, por exemplo, sair e… Porque o que acontece muitas vezes as pessoas elas almoçam com as mesmas pessoas que elas trabalham, aí acabam verdade. discutindo assuntos do trabalho, daí elas nunca param de trabalhar, aí chegam em casa, começa a Não, emendar e com os em trabalhos casa, de às casa. vezes, marido e mulher trabalham juntos, Uhum. né? Aí começa, aí traz os assuntos do trabalho para casa e daí vai, né? Uhum. E com isso as pessoas perdem a oportunidade de curtir a família, os filhos, né? A vida, né? A vida, exatamente, a Uhum. vida. É Que é isso. tão curta, né, doutora? Exato. E pensando em sono, a gente passa a maior parte da nossa vida dormindo. Então, A verdade. gente passa muito tempo. 1/3, na verdade, não é a maior parte. 1/3 da nossa vida dormindo. Então, Mas é quantidade suficiente pra gente olhar para isso, né? exato. Então é bem importante. É um pilar bem importante o sono. E a gente pode, de muitas formas, nutrir esse sono, seja com nutrientes, seja com comportamentos, né? E também intoxicar esse sono, né? De repente, Com os dependendo mesmos do que… comportamentos, com os mesmos falta de nutriente, Uhum. né? Doutora, e no caso das crianças? Tem crianças que são muito agitadas, que têm dificuldade para dormir no horário que os pais, né, determinam, Uhum. que seria mais saudável, assim como para nós, o ideal é dormir cedo, para elas, acredito que também. E a criança Também. acaba dormindo mais também, né? A criança tem uma necessidade maior de E aí? sono. Bom, as rotinas, elas estão aí para acontecerem, né? Então, a criança funciona muito com rotina.
Então, quando a gente começa o nosso ritual de higiene do sono, o ideal é que seja próximo a esse horário das crianças irem dormir, porque daí a gente já vai baixando a luz, já vai diminuindo as telas, de repente ler um livrinho com a criança. Então, criar uma rotina de dormir, né, que seja sempre no mesmo horário, É bem importante. já ajuda. Se a criança tem dificuldade de relaxar, dá para usar algumas suplementações com criança, né? Eu não sou especialista em criança, não atendo criança, mas eu já sei que existem suplementações que podem ser usadas. Tem os óleos essenciais também que a gente pode usar com criança. Eu uso com meu filho, Lavanda, né? funciona. A lavanda é ótima. Então, colocar 3 gotinhas de lavanda, né, no difusor. Ou no travesseiro. No travesseiro. No difusor é bom porque ele vai liberando um pouquinho à noite e ele vai facilitando esse processo de relaxamento, né? Delícia. Então, a lavanda ajuda e dá para usar em crianças. Na verdade, o óleo essencial dá para ser vinculado de várias formas, né? No difusor, a gente pode fazer o inalador nasal, que é bem legal. Olha. Então, o inalador nasal, como aquele antigo VIP lá, Vic Vaporup, que a gente, não sei se tem ainda, mas a gente pode fazer um blend de óleo essencial, mas com efeito mais relaxatório, dá para essa criança inalar antes de dormir, também ajuda. Com aquele aparelhinho de nebulização? Não, não. o inaladorzinho, aquele antigo de plástico, assim. Olha. Que é sabe que era o Vic de plástico? Não sei se tem ainda no mercado. Mas Mas eu uso bastante, assim, óleo essencial, assim. Até para os pacientes ansiosos e tal, a gente consegue usar. Até para adulto também, né? Sim, para adultos dá para usar também. Mas a criança, assim, de maneira geral, a rotina, né, não… a forma de conduzir a criança precisa ser uma forma tranquila, né? Porque daí também tem isso, né? O pai já chega estressado, agitado, vai querer ou trabalhar, ou resolver alguma coisa, ou só ficar no celular, ou só ficar na televisão. Então, a criança, ela vai… usando essa rotina como se fosse a rotina dela. Sim, também. Exato. Então, eu preciso determinar a mesma coisa para ela, os limites, que ela não consegue ainda, como a gente falou dos adultos, se perceber, né? Exatamente. Então, essa rotina, a forma também de compaixão, de olhar para essa criança, de conversar. E a coisa da leitura é legal, né? Para mim funciona muito bem. Olhar nos olhos. Abraçar. Que libera ocitocina, né? Sim, tudo isso vai ajudando. Mas o ritual da leitura, assim, para mim, né, que no meu caso, assim, como mãe, com meu filho, funciona super bem, né? Então, ele já é aquele horário, a gente já desliga todas as luzes, tal, vai, lê o livrinho. Agora ainda eu leio com ele, né? Mas ele lê mais de dia sozinho, assim, ele tá com 10 anos. Mas ele gosta que leiam ainda. Então, já desde muito pequenininho, já tem essa rotina. E aí, agora eu uso óleo essencial e você usa bastante. Lavanda com ele? Lavanda. E tem outro que poderia ser usado, além do lavanda? Tem, eu acho que é o ilang-ilang, dá pra usar. O manjericão, dá pra usar. Dá pra fazer daí um blend, né? Dá pra fazer um blend. Eu acho que esses 3 têm um efeito mais… Mas lavanda é fantástico, né? Lavanda é bom. É muito bom. É fantástico. E tem até alguns suplementos à base de lavanda, né? Então, tem algumas coisas que, a partir do óleo essencial, que também podem ser mais terapêuticos, né? Com efeito. Mas óleo essencial é fantástico. Fantástico. E dá para usar com criança sem problema nenhum. Bacana, doutora. Sim. Que legal. Muito obrigada, viu? Acho que foi muito esclarecedor para todos nós. Eu falei, a partir de agora, nós não temos mais desculpa para não ter um sono de qualidade, né, doutora? Tomara que não. E para quem… né, quiser te procurar, né, para ser atendido por você, para você recuperar esses intestinos, esses sonos. Sim. A gente deixa aqui o Instagram da doutora, contato. Sim. Ela também disponibiliza para tirar dúvida, né, doutora? Sim, qualquer dúvida. Ou se alguém ficou se identificou com alguma questão, queria entender um pouco melhor, né? Eu tenho um canal do YouTube também, que tem algumas coisas de informação lá, que acabam sendo coisas um pouco mais complexas do que só o Instagram. Vamos deixar aqui também, disponibilizar. E também, se tiver dúvida, quiser me chamar no Instagram, né? Enfim, para conversar, estou à disposição. Fantástico. Tá, muito obrigada, viu? Obrigada eu. Venha mais vezes falar de trazer outros assuntos. Sim, venho sim. Que tenho certeza que vai enriquecer muito nosso dia a dia, né? Que bom. Um prazer estar aqui. Obrigada, doutora. Obrigada. Uma boa noite para vocês, uma excelente noite de sono e sejam ainda mais felizes.